queridas ouvintes, sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast maravilhoso que o Senhor me entregou de presente, Entre os Céus e os Ciclos. Aqui nós falamos sobre a vida da mulher em suas fases, desafios, sonhos e fé. E hoje o nosso tema é um dos mais buscados por cada uma de nós: despertar para o propósito, encontrando o seu chamado. Agora eu te pergunto, você já achou o seu chamado? Já sabe qual é o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Sabe para que você veio aqui nessa terra? Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já se perguntou: será que eu estou vivendo o que Deus sonhou para mim? Será que eu não perdi tempo fazendo tal coisa? Será que existe algo especial reservado para mim? E no episódio de hoje nós vamos percorrer juntas os ciclos da vida da mulher, entendendo que cada fase existe um propósito a ser descoberto, precisa ser abraçado e ele tem que ser vivido. E a primeira fase é aquela lá, a fase mais tenra, né? A fase da descoberta, a juventude, o início da vida adulta. Tá começando a despertar em nós aquele sentimento: para que eu vim nessa terra? Qual é o meu propósito? E essa é a fase em que muitas mulheres se perguntam sobre a identidade, talentos, sobre o futuro. E lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, nos relata algo maravilhoso que serve de consolo ao nosso coração. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Nós entendemos que o Senhor, Ele nos chamou para algo grande, porque a nossa vida em Cristo Jesus é especial demais. Então, para a gente poder se encontrar, nós precisamos buscar o Senhor e a direção em todas as escolhas. Nós não precisamos viver sobre a pressão das comparações nas redes sociais, dentro da nossa própria igreja. Ah, mas a irmã fulana de tal, olha, cheia de dons, cheios de talentos. Ela toca, ela canta, ela prega, olha como é que ela é bela, olha as roupas dela, vestimenta, cozinha muito bem. Nós sabemos que graças ao nosso bom Deus nós temos mulheres assim, cheias de dons e talentos. Você conhece alguém assim? Que parece que entrou na fila dos talentos todas as vezes possíveis? E a gente também conhece alguém que esqueceu de entrar lá. Não, brincadeira. Algumas meninas ainda estão se descobrindo qual é o seu chamado, qual é os dons e qual é os talentos. Mas a gente não precisa viver nessa pressão de comparação. Calma, minha filha, vai dar certo. O Senhor chamou você para algo específico que somente você, a sua vida, o seu chamado, a sua trajetória, somente em você Ele consegue cumprir. E no que você sabe fazer, talvez esteja ali onde Deus quer que você se aperfeiçoe. Como é que eu vou usar isso aqui para glorificar a Deus? Como é que eu vou usar esse talento aqui para abençoar outras pessoas? Tem uma escritora cristã chamada Christine Caine, e ela escreveu um livro maravilhoso chamado Unstoppable. E diz assim uma frase do livro que é maravilhosa: não espere estar pronta para dizer sim a Deus. Ele já te chamou com todas as suas imperfeições que você vê em você mesmo. Ou seja, se você está nessa fase de conhecimento, de descobrir quais são os seus chamados, seus dons e os seus talentos, e você olha para você e vê só imperfeição e defeito, Deus te chamou exatamente assim, com as suas imperfeições e com os seus defeitos, porque são nesses detalhes que o Senhor vai trabalhar em você para você conseguir manifestar a glória dele em outros lugares, para outras mulheres. Então, se você está nessa fase, compartilha aqui comigo, nos busca lá no Instagram, qual tem sido a sua maior luta para descobrir o seu chamado. Depois dessa fase, está na fase onde eu estou, a fase da construção, né? A vida adulta, a fase das conquistas, é marcada por relacionamentos,
início de ciclos, términos de ciclos, carreira, casamento, maternidade, essas decisões da vida adulta. Ninguém falou pra gente que ia ser tão difícil assim, né? Mas lá em Provérbios 31, versículo 25 e 26, dá um exemplo muito bom da mulher maravilhosa, né? A Mulher Maravilha está aqui na Bíblia, Provérbios 31, fala que a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Abre a boca com sabedoria e a instrução e da bondade está na sua língua. Olha só que maravilha. E que contraste, né, com o que a gente vive. Porque o que mais se vê hoje são mulheres loucas por causa do dia de amanhã. Mulheres que não conseguem dormir direito por causa do dia de amanhã. Mulheres que estão amarradas numa ansiedade. Eu falo de conta própria. O Senhor, Ele tem libertado muitas mulheres de uma ansiedade que brota no coração. Parece que é um elefante pisando no seu peito. É a preocupação com o amanhã, de não dar conta, de não conseguir. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então, quando a gente aprende a descansar no Senhor, a ansiedade, ela não nos mata. Ela vem, mas a gente sabe colocar ela exatamente no lugar que ela tem que estar. Então, a mulher de Provérbios 31, o relato aqui desse poema maravilhoso, é que ela não tinha preocupação quanto ao dia de amanhã. Não quer dizer que ela não tinha obrigações do dia de amanhã. Ela tinha sim. Mas o dia de amanhã pertence a quem? A Deus somente. E se a gente entender isso, a gente vive bem. Depois que eu entendi isso, eu passei a viver melhor. Então, nessa fase, a gente tá ali aprendendo a equilibrar trabalho, família, vida espiritual, matrimônio, filhos, amizades. É muita informação e a gente tá ali aprendendo a fazer isso tudo. E reconhecer que o propósito que o Senhor colocou para nós não se limita apenas a uma função específica, mas a fidelidade em todas as áreas da nossa vida. O que a gente entende? Que o nosso propósito está em ser boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga, uma boa dona de casa, uma boa empresária, uma boa serva do Senhor. Está ali em tudo. Então a gente consegue aprender a equilibrar isso tudo. É por isso que uma mulher sábia ora em cada decisão, mesmo as pequenas, entrega ao Senhor os planos e vai. Para você que é fissurada com agendas e planners, coloca lá na sua agenda. Inclua um tempo de oração, um cuidado pessoal, um descanso para sua alma. Inclua um comprometimento com o Espírito Santo. Um grande escritor, conhecido de muitas de nós, que escreveu o livro Uma Vida com um Propósito, nosso amigo Rick Warren, ele afirma que nós não somos um acidente. Mesmo antes de nascer, Deus já planejava cada dia da sua vida. Ou seja, eu conheço algumas mulheres que acham sim que elas foram acidentes, não foram planejadas e são cheias de falhas, e o Senhor cuida, e o Senhor transforma, e o Senhor sara, e o Senhor usa o passado, e o Senhor usa cada traço da nossa personalidade para cumprir o propósito dele. Amém? Eu posso ouvir um amém? Aí chegamos na melhor fase, né? A fase da maturidade, a fase da sabedoria completa. Essa é a fase em que a mulher olha para trás e percebe os ciclos que já foram vividos. Talvez haja muitos arrependimentos, mas também haja uma enorme bagagem de sabedoria. Tem um conselho maravilhoso lá no livro de Tito para as mulheres que estão nessa fase, a fase da maturidade. Ele diz assim que as mulheres idosas que são sérias no seu viver, que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, puras, mostrar o legado delas para as meninas mais novas que estão chegando aí como eu,
nessa fase. Casamento, filhos, emprego, vários projetos em andamento, tô tentando conciliar, será que vai dar certo, será que não vai? Então, algumas mulheres que já viveram esse período, chega perto, converse, aconselha. Infelizmente, no nosso meio, a gente consegue afirmar com plena certeza que nem todo cabelo branco significa sabedoria. Nem toda ruga no rosto significa maturidade. Infelizmente, no nosso meio tem muitas mulheres que são tão infantis quanto as meninas lá da primeira fase. Parece que não aprendeu nada com a vida. Eu já vi e já conheci, infelizmente. Então, mulheres idôneas, mulheres sábias, mulheres que amam ao Senhor, que viveram já, trilharam longos caminhos, essas mulheres que são exemplos para mulheres mais novas. E a Bíblia incentiva a esse discipulado. Então você, mulher querida, que já está aí nessa fase da maturidade e acha que acabou, não acabou não, só começando uma outra fase. Encontrar alguém para admoestar, para auxiliar, para passar o bastão da sabedoria, né? Então, as mulheres com os cabelos brancos e com as rugas no rosto e com a sabedoria estampada na pele, são essas mulheres que precisam encontrar umas meninas mais novas e mentoreá-las debaixo da presença do Senhor. E é isso aí, minhas amigas. Nós temos fases diferentes para cumprir o mesmo propósito, que é glorificar a Deus. Então nós temos o ciclo da descoberta, da construção, da sabedoria, e o Senhor tem o propósito para todos eles. Nós temos que entender que o propósito não é um ponto final, mas ele é um caminho contínuo. Do mesmo jeito que diz lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, você está em construção o tempo todo. Então, minha querida, vai com calma, fica tranquila. O Senhor tem um propósito para cada dia da sua vida. Deus tem colocado algumas pessoas do seu lado e você às vezes nem tem percebido que é para você ajudar a caminhar. E às vezes você ajudando a caminhar, você está ajudando a você mesmo na sua caminhada. Peça ao Senhor discernimento para cada ciclo da sua vida. Peça a Ele que você viva com fé, com coragem e com amor. E que nós possamos usar os nossos dons e os nossos talentos para glorificar o nome de Jesus para todos os dias em que aqui nessa terra a gente estiver. O Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Então vai com calma. E esse foi mais um episódio. Do nosso Entre Céus e Ciclos. Pois é assim que a gente espera, né? Nós queremos ir para o céu, mas temos tantos ciclos para ser vividos aqui nessa terra. Então compartilhe com uma amiga que precisa ser lembrada de que ainda há um propósito para a vida dela. E a gente vai se encontrar de novo essa semana. E eu tenho certeza que eu vou te encontrar mais forte do que hoje. Deus abençoe você.